Seja bem-vindo ao podcast Mina de Ouro. Hoje vamos estar com a presença da Juliana Peixoto, Secretaria de Esporte de Montes Claros. Seja bem-vinda, Juliana! Bruna, que prazer estar aqui, conversar com quem te segue, conhecer você um pouco melhor, uma mulher tão inspiradora que eu conheci dentro do campo ali, do gramado, e conversar um pouquinho sobre questões tão importantes, sobre o esporte, sobre a nossa região. O prazer é todo meu e de imediato eu já agradeço por essa oportunidade. Que bacana, Juliana, muito bem-vinda. Gostaria de agradecer aí a secretaria pela oportunidade, da Juliana estar aqui com a gente. E eu queria saber um pouquinho, Ju, do seu início de carreira, como que foi a Juliana ingressar na área de trabalho? Então, gente, a minha formação, eu sou jornalista, me formei em Belo Horizonte, sou de lá, e eu tive o privilégio de escrever e estudar sobre o jornalismo comunitário, a participação da sociedade, da comunidade nas notícias. E este meu projeto foi um projeto muito bem sucedido. Eu fiquei 1 ano na Carolina do Norte estudando, sobre essas possibilidades de construção de reportagem. Quando eu voltei, eu já sempre atuei como jornalista, mas eu tive uma virada assim de chave de vida profissional. Foi quando meu marido, veio transferido para Montes Claros. Ele é militar, então ele é servidor do Estado, e eu o acompanhei, e aqui eu pude também trabalhar principalmente nas rádios, que eu fui muito bem recebida. Depois, posteriormente, eu fui para o vídeo e consegui colocar em prática essa questão da população participar da construção da notícia. Então, minha formação é em jornalismo com ênfase em gestão de projetos comunitários. Bacana, Ju. E de onde que você é, Ju? Você não é daqui, de Montes Claros? De onde que você é? Então, me sinto muito Montes Clarense, porque eu fui acolhida, eu fui abraçada. Tenho certeza que você também, Bruna. As pessoas aqui são bem gentis, carinhosas, mas eu sou então de Belo Horizonte, sou da capital de BH. Minas, minha formação é de lá, e eu tive essa chance então de vir, para o norte de Minas, nessa oportunidade de acompanhar minha família, e hoje a gente está aqui, estamos bem, reconhecemos a importância, das cidades do interior, tanto para economia quanto para projetos sociais. Estamos bem adaptados e hoje a gente vive uma realidade mesmo de somar e de viver bem aqui em Montes Claros. Então você tem uma experiência como uma esposa de jogador também, né? No caso, na área militar, né? É Porque a gente fala muito, principalmente eu como esposa de jogador, dessa transição, dessas mudanças verdade. que a gente tem. Então é muito bacana saber também e passar para o pessoal, que está em casa essa questão também, que também tem outras áreas que tem essa logística, Isso, Bruna. diferenciada, O pessoal, as esposas de militar também, faz essas transições aí que precisam se reinventar, até na logística. Verdade, Bruna. É um desafio. Você falou tão bem aí sobre essa questão da gente se adaptar ao profissional da nossa família. E eu realmente optei por acompanhá-lo. Ele é da Polícia Militar. Hoje ele tem uma função muito técnica. Ele trabalha no agrupamento aéreo aqui de Montes Claros. Então foi uma decisão conjunta. Nós temos um filho Que hoje, lindo. de 15 anos, é o Daniel. Então, a nossa família optou por vir e, como você disse, realmente a gente precisa trabalhar tanto o nosso profissional. Então, eu cheguei e fui realmente para o mercado de trabalho aqui do norte de Minas, como também a nossa vida pessoal. Eu acredito que é um equilíbrio. Hoje eu sou uma mãe, uma profissional que mistura os ambientes, Eu não consigo me ver assim, secretária, e quando eu chego em casa, eu sou ali a esposa, eu sou a mãe, eu sou a filha. Eu realmente me dou por completo. As pessoas, conhecem essa minha característica de presença. Então, eu trabalho como um todo, dentro da minha casa. Minha família acompanha todo o movimento do esporte hoje, da juventude, e assim como também a cidade acompanha um pouquinho desse meu ritmo aqui em Montes Claros, mas eu Uhum. preciso honrar
honrar aqui a minha família, honrar o meu marido, porque eu cheguei a Montes Claros, foi por meio, então, de uma ascensão profissional dele, e que bom que isso deu tão certo, essa parceria deu tão certo, que hoje, né, os dois têm aí autonomia e independência profissional, e quando a gente chega no que eu acredito, né, que é realmente o ser bem-sucedido, a gente tem uma família e a gente tem um filho muito legal, o Daniel é um rapaz Beijo, realmente, um Daniel. beijo para o Daniel, é um rapaz realmente que a gente tem aí trabalhado a formação dele para que ele seja, né, um homem de valor. Ai, bacana. E deixa eu te perguntar, como que foi essa sua transição de carreira, né? Porque você era jornalista, depois agora você assumiu essa questão do esporte aqui dentro de Montes Claros. Agora você passou um pouquinho dessa questão da família, que é extremamente importante para nós mulheres, né? Porque tanto você, né, Ju, como eu, já passou por essa situação de tipo assim, ter que decidir entre a área profissional e a área, né, do marido, da onde ele está servindo. E para a gente é muito importante isso, né? Para a gente estar bem, a nossa família tem que estar bem, né? E a gente falando assim, te vendo tão bem, né, me vendo, o pessoal que me acompanhou da TV, algo que a gente precisa dizer é que realmente é uma realidade difícil, né, densa. A gente espera uma compreensão das pessoas que estão, né, ao nosso redor. Então, quando eu falo dessa completude, é porque realmente as pessoas acompanham, né, as decisões. Não é fácil a gente conseguir conciliar. Então, essa realidade eu sempre passo para as mulheres e principalmente, Bruno, que eu acho que é importante, né, para a gente que opta, né? Eu optei por trabalhar, né, fora da minha Sim, casa, mas há pessoas que optam por trabalhar no lar e as admiro muito também. sim, com certeza. Realmente a gente se posicionar e ter esse equilíbrio, essa leveza de vida. Agora, a minha transição, eu estou muito feliz de poder falar disso, porque às vezes as pessoas ainda não compreendem, né, como que foi esse momento. Viram a Ju despedindo lá da câmera, né, da Inter TV, e de repente começaram a ver a Ju em frente a uma câmera respondendo por uma pasta tão importante, tão relevante para a comunidade. Realmente eu tive uma passagem pela imprensa aqui de Montes Claros muito bem sucedida. Eu agradeço, né, a Bacana. todos os demais repórteres, colegas, editores, porque a gente consegue, né, prestar um serviço de qualidade quando a gente leva uma informação e aquela informação muda a vida das pessoas. As pessoas conseguem se decidir, conseguem se pautar, se posicionar por meio da informação, né, de credibilidade. Então, eu fui muito bem sucedida Que e eu, bacana. quando optei por sair, então, da Inter TV, foi por uma questão também familiar. Meu marido fez uma mudança Uhum. de cidade e eu optei em ficar aqui até pela questão, né, da formação do Daniel. O Daniel, né, hoje ele tem uma carga horária que eu preciso considerar, né, de Sim, escola. Então, já não daria mais para eu trabalhar, né, com uma escala. Eu entrava na TV, as pessoas lembram, eu fui muito feliz ali no Inter TV Notícia, né? Hoje, Bom Dia. Então, eu chegava muito cedinho, eu chegava por volta às 5h10, né? 5h30, ficava até o Inter 1, né? Na minha época, MG1. Então, eu perdia um momento aí de logística com o Daniel. Então, eu refleti, né? Vi que eu tinha cumprido, assim, um passo importante da minha carreira. Hoje eu estou, gente, com 45 anos, então me vi naquele momento mesmo de arriscar e de sair, e eu fui surpreendida pelo convite do então prefeito Humberto Souto. Eu já tinha uma característica, né, de trabalho, de editoria comunitária, né, sim. casando com essa minha formação, então eu já estava muito bem à vontade, né, na tela, com a população, e o esporte sempre foi um instrumento para eu chegar até essas comunidades. Então, para ouvir a população, para ouvir aquela criança, para ter essa empatia, né, daquela moradora, daquele profissional, o esporte já trabalhava conosco, né, aquele ponto de encontro. Então, a gente jogava bola, andava de skate, né, Legal. mencionava alguma referência no esporte. E quando então o prefeito Humberto Souto me chamou,
eu aceitei, né, nesse primeiro momento, conversar, entender. Prefeitura é um universo completamente diferente para mim. Eu não tenho familiar político, eu nunca fui uma editora de política. É claro que a gente acompanha, e aqui, né, na afiliada da Rede Globo, a gente precisa parabenizar os profissionais, porque é Sim, uma com equipe certeza. enxuta que compreende várias editorias. Então, sempre acompanhei, mas também não tinha uma proximidade densa com a política. E quando ele me chamou, eu entendi que ele precisava realmente de avançar, principalmente no diálogo, né, com a comunidade, no diálogo com as diversas modalidades. E tinha uma mulher interina, né, que é a secretária Celeste, que eu preciso honrá-la também, né, no comando da pasta, e ela administrava, então, a Secretaria de Esporte e uma Secretaria de Administração também, que tem uma abrangência muito forte na prefeitura. Então, era hora mesmo da gente direcionar as políticas públicas de uma forma mais assertiva, e eu fui muito bem acolhida por ela, muito bem acolhida pelo prefeito, por toda a gestão. E aí, quando o prefeito atual, Guilherme Guimarães, ganha e tem, então, essa oportunidade de trabalhar por 4 anos, ele me refez esse convite, e desde então a gente segue com um trabalho muito focado na amplitude da política pública do esporte, das diversas modalidades, trabalhando desde a base, né, desde os projetos sociais, treinamento, indo, né, como você tem acompanhado aí, a testemunha de um bastidor lindo, que é o profissional, o esporte profissional. Bacana, Ju. E é importante você falar também dessa transição, né? A questão também da mulher trabalhar, às vezes, dentro de casa ou trabalhar fora, dessa logística que a gente tem que fazer, né? E também a mulher que opta por ser dona de casa também, ela tem tanta importância quanto as mulheres que vão para fora para trabalhar e tudo mais, Muita porque importância. hoje eu vejo como mãe essa questão da formação de uma criança, da formação de um adolescente é muito importante, né? A gente ter essa questão bem acentuada da gente entender realmente o que é melhor para a nossa família. Então, chega um momento da nossa vida que a gente tem que entender o que faz sentido para você como mãe ou como Isso. pai, né? E isso acaba envolvendo N coisas, né? E é um prazer imenso ver que você consegue conciliar tudo isso, né? Mãe, esposa, secretária do esporte, uma pessoa que trabalha na área social, que é muito importante para a cidade, né? Você falou tão bem, Bruna, porque esse posicionamento ele é único, né? De cada mãe, de cada mulher, de cada filha, mas tem algo que é muito importante para todas nós, seja quem trabalha fora, seja quem trabalha dentro de casa, que é a presença. Então, hoje eu vejo que em qualquer escolha, a gente não pode abrir mão de uma questão, que é a presença. E Exatamente. seja essa presença aos finais de semana, né? No meu caso, por exemplo, o esporte se movimenta muito sábado e domingo, então eu tenho um outro momento, né, com o Daniel, um outro momento lá na minha casa. E hoje, para você ver, para você ter ideia, eu contar, né, algo particular aqui, um bastidor legal. Hoje a gente se organizou porque eu gosto de acordar com o Daniel. Então, Sim, 5 horas da manhã é o meu momento com o Daniel. A gente acorda juntos, a gente faz café juntos, a gente bacana. fala, né, sobre essas questões aí de escola, de família, de projetos. E aí, já no finalzinho, né, do dia, meu marido assume esse papel com o Daniel, então, de encerrar, de Sim. acolher, de conversar, né, sobre as coisas boas do dia. Muitas vezes eu não estou em casa, né, nesse horário, então, de jantar, de dormir, eu chego um pouco depois, o esporte se movimenta também neste horário da noite, então a gente escolhe para a gente ter momentos de qualidade. Então hoje eu posso falar para as pessoas, que é uma realidade que eu vivo, que o meu momento de melhor qualidade com o Daniel é esse horário aí, entre 5 e 6 horas, e depois, claro, né, na rotina aí, do dia a dia. O momento que você tem, né, de levá-lo a algum lugar, de acompanhá-lo em alguma Sim. situação, é
todo esse momento ele deve ser trabalhado de forma intencional, né, para a gente criar esse vínculo com a nossa família. Então eu acredito muito nisso, muito na presença, independente do momento que seja, né. Eu fui uma mãe que Verdade. até então eu nunca tinha tomado café com o Daniel, porque até nessa minha vida de imprensa eu sempre assumi, escalas, né, bem cedinho na rádio. Eu tenho uma passagem muito legal, hoje rádio pop, né, então Transamérica e Educadora. Uhum. Eu trabalhava no comando da Sete, foi ali que as pessoas começaram a me descobrir enquanto repórter, enquanto produtora. Deixar um Uhum. abraço aqui para o Benedito Said, para a Mônica Souto. Um abraço. E aí, eu chegava às 5 horas, passava na delegacia de plantão para poder ter aquele cenário completo da ocorrência, do factual. Então, eu nunca fui uma mãe presente no café da manhã. Em Sim. compensação, eu me doava, né, em outros momentos. Então, não me cobro, vejo isso como uma leveza, vejo isso até como uma inspiração para outras mulheres do mercado, né, e Sim. para aquelas que optam ficar em casa. Então, essa transição foi uma transição difícil, né? Nem sempre a gente consegue demonstrar isso para as pessoas, mas ela foi, se acomodando, e hoje eu acredito que a gente tem uma qualidade de vida, uma vida boa, uma vida que Sim. não é pesada no sentido de comprometer, né, esses compromissos. E em relação à Secretaria de Esporte, eu também preciso agradecer as pessoas, tanto quem já trabalhava lá, quanto os atletas, né, da cidade, quanto, os dirigentes, as lideranças do esporte, porque eu fui muito bem acolhida. Talvez, pelo fato de eu já entrar na casa das pessoas, conversando sobre diversos assuntos, sobre o esporte, isso tenha me favorecido. E eu realmente apostei nesse diálogo, em ouvir as pessoas. Então, no meu primeiro ano, eu tinha uma agenda de ouvir qualquer pessoa que manifestasse qualquer interesse de diálogo, fosse na secretaria. Eu até mudei minha sala, falei: deixa eu trabalhar aqui embaixo para a gente ter ainda mais esse acesso. Eu precisei ouvir, porque Sim. nesse momento de diálogo eu aprendi muito. Então, quando você trabalha com política pública, ou seja, né, algo que você vai assessorar, né, toda uma gestão, você tem de ter a humildade, sabe, e a nobreza de ouvir quem está lá na ponta, aquela pessoa Sim. que já faz muito pelo esporte. A gente vê voluntários, a gente vê lideranças, e entender onde que está essa ausência, né? Entender o que se pode melhorar, o que se pode somar. Claro que a gente tem conversas difíceis, particularmente eu entendo que ouvir não e dizer não é desafiador, porque cada um Demais, demais. carrega a sua verdade, cada um carrega o seu valor, e isso precisa ser respeitado. Mas a gente sabe que uma gestão, né, integral, hoje a prefeitura ela tem uma gestão integral, então não é a Secretaria de Esporte, é a Secretaria de Esporte, Secretaria de Serviços Urbanos, Infraestrutura, Planejamento, o estádio Juvencio Augusto Soares, ele não saiu por uma performance da Secretaria, né, de Esporte apenas, ele saiu por uma performance integrada das Secretarias de Serviços Urbanos, Inovação e Planejamento, tecnologia, e isso é importante a gente dizer para as pessoas. Então, são diálogos difíceis, mas promissores, propositivos. A gente consegue chegar lá na ponta sabendo exatamente o que a gente pode ceder e aquilo que a comunidade também pode abraçar. Sabe, Bruno, eu queria aproveitar nessa audiência que você tem, Uhum. principalmente no esporte, para dizer que o esporte, ele, além de ser um canal de transformação social, Sim. ou seja, o esporte leva pessoas a ambientes que talvez ela não teria chance, Não teria oportunidade. acesso. A gente vê exemplos, né, na área de luta, na área de esporte especializado, em projetos de base de crianças e adolescentes tendo chances e oportunidades importantes por meio do esporte, Sim. mas hoje o esporte também é motor econômico. A gente está vivendo Verdade. agora, né, o vôlei profissional, o futebol profissional. Nunca se viu Montes Claros tanto, né, numa mídia nacional. Isso é relevante, isso realmente precisa ser considerado
né, pelas pessoas que assistem a gente e acompanham a nossa gestão. Então, ele tem duas vertentes. Certamente a vertente da disciplina, né, do saber perder, do saber ganhar, e a gente vê que quando isso não funciona, realmente algo precisa ser melhorado. A gente percebe aí numa grande final do Mineiro, né, o encerramento de campanha de forma, né, tão vexatória, né, uma briga coletiva. Isso precisa ser dito porque algo precisa, né, melhorar, não em tom Sim, de com julgamento, certeza. não, né, a gente está acompanhando esse movimento, mas a gente também vê que as empresas que apoiam, patrocinam, financiam, se envolvem com o esporte, elas também têm retornos em termos econômicos. Hoje a gente vê leis de incentivo do esporte, que instituições, projetos, prefeituras aprovam as iniciativas, um cronograma importante para diversas modalidades, e há então essa possibilidade das empresas apoiarem por meio dos impostos, por meio, Sim, né, das iniciativas de editais, e isso tudo favorece para o crescimento da região. verdade. Inclusive você que nos está assistindo, que é empresário, que tem interesse, né, em atuar nessa área do esporte, estuda um pouquinho melhor essa questão de aproveitamento, né, do pessoal do Verdade. esporte. O que que você pode ajudar, contribuir com a cidade, né, referente ao esporte, porque a gente sabe que a gente tem diversos, modalidades. A gente tem diversas modalidades que podem ser contribuídas, né. Hoje a Verdade. gente está muito em ascensão com o futebol, mas a gente tem outras modalidades como o vôlei, enfim, uma infinita possibilidades, Sabe, né. Bruna, uma das primeiras iniciativas que essa gestão ela teve, e aí eu preciso cumprimentar meus colaboradores, foi justamente de encontrar instrumento jurídico para que toda a sociedade acompanhasse e participasse do esporte. Então, Sim. hoje, lá na Secretaria de Esporte, eu abri um credenciamento para empresas que querem, por exemplo, investir em espaços públicos. Viu um espaço público, viu um ginásio, viu um campo sintético, viu uma quadra. É comum, essas pessoas nos procuram. Olha, Juliana, eu tenho uma loja em frente àquela quadra. Eu queria. Posso pintar a quadra? Hoje eu tenho um instrumento que eu falo, pode. Que Você pode, bacana. porque a gente Isso é muito precisa respeitar importante. uma legislação que fala sobre essa questão, até da doação, isso precisa ser regulamentado. Então, a gente abriu esse credenciamento, assim como tem a Adote o Verde, que são as empresas Uhum. que adotam praças, a gente tem hoje o Adote Equipamentos e Unidades Esportivas. A gente também tem credenciamento de patrocínio direto, né? Todas as modalidades hoje em Montes Claros que há premiação em dinheiro, a gente capta esse recurso com o empresário, a meia maratona José Nardel, que a gente atrai Legal. corredores, atletas, né? Até de outros países, né? O vencedor do ano passado é um estrangeiro, a gente atrai atletas de outros estados, a gente sabe dessa premiação robusta, toda uma organização sai do tesouro, sai realmente de um recurso próprio, mas essa parte de premiação a gente tem uma rede muito legal aqui em Montes Claros de empresários que querem então associar essa marca, né, ao esporte. A gente viu Bacana agora demais. recentemente um campeonato que a gente fez de jiu-jitsu lá no ginásio Uhum. Tancredo Neves, que é onde, né, o vôlei tem uma temporada, tá aí Sim. aproveitar para falar um pouquinho da Superliga do vôlei, a gente colocou 3.000 pessoas e parte daquela logística foi também de credenciamento de empresas. Então, esse Bacana. seu chamamento, essa sua fala para os empresários é pertinente porque é um ganha-ganha. Sim, Ganha os com atletas, certeza. ganha os dirigentes, ganha a gestão municipal, ganha, né, esse mercado, principalmente aqui em Montes Claros, um mercado de investidores. A gente vê a indústria farmacêutica, a gente
gente vê outras indústrias se Sim. aportando aqui no norte de Minas, que tem uma localização muito estratégica, né, nessa rede viária. Então, esse seu chamamento colabora porque a gente percebeu, por exemplo, agora nessa campanha que o Norte fez tão bem, né, em 3 anos, ganhar a segundo ano, ganhar o módulo 2, permanecer no Campeonato Mineiro, garantir um calendário nacional, né, com Série D, com a Copa do Brasil, isso tudo envolve toda uma cidade. Eu quero abrir um parênteses aqui, vou pegar até a Bruna de Ai, surpresa, meu Deus. porque no módulo 2 foi quando eu cheguei, em 2024, 2025, e eu acompanhei muito os jogos da arquibancada, foi meu momento mesmo como torcedora, Que meu momento de delícia. ouvir, né, os torcedores ali no Cassimiro. Então, eu fiquei muito envolvida na arquibancada, com as torcidas organizadas, com as pessoas, porque é também um momento de posição e foi um momento que eu consegui ouvir muito, principalmente porque a gente tem um calendário expressivo do futebol amador aqui em Montes Claros. Uhum. Hoje, para você saber rapidinho, a gente tem os campeonatos regionais que a prefeitura apoia com Bacana. arbitragem e premiação como troféu, medalha. A gente tem o nosso campeonato municipal, o amador, deixar um Legal. abraço aí para o Olaria, que foi o Abraço, vencedor. Olaria. A gente tem o campeonato rural. Então, na fatia de investimentos, futebol é um investimento relevante na secretaria. Sim. E lá eu conheci o Rafael, né? Ah, meu Deus. Nesse momento aí de módulo 2, eu acompanhei essa movimentação de time, vi o Rafael chegando, né, para o Sim. módulo 2 e ao ter a oportunidade, a chance, né, de assumir como goleiro, fez toda a diferença, inclusive na final, onde eu passei ele pelos ambientes do estádio, tive a grata surpresa de registrar, nem sabia que era você, mas registrei aquele momento de encerramento e você vibrando ali com a sua filha e com ele, Sim. porque é um projeto, né, de família. E hoje, vindo então para o Mineiro, né, Série A do Mineiro, Rafael se posicionou muito profissionalmente, ou seja, o que eu quero dizer com isso, né, gente? Mesmo ele não estando ali no primeiro momento, Sim. ele manteve uma postura de ser antes de ter. Treinou, se colocou à disposição e quando nós precisamos dele, ele estava pronto. Ou seja, encarou aí um treinamento como profissional. Isso eu realmente fiquei admirada, porque ele estava pronto, se saiu muito bem nos pênaltis. E na entrevista dele, eu acompanho, quando acaba, eu vou ver esse bastidor de entrevista, como que ele honrou as pessoas que estavam com ele, né, essa questão estatística, de treinamento. Então, estou abrindo esse parênteses aqui, porque a gente conhece as pessoas e é uma maneira que eu tenho de honrar todos os atletas do Norte por meio da vida do PIN, que quando a gente precisou, quando a torcida precisou do goleiro, infelizmente o Iago, né, teve a lesão, ele estava lá pronto, ou seja, ele é um exemplo que ele foi antes mesmo de ter, né, a chance. Ele se postou, né, como um profissional nos treinos. Então, eu quero parabenizar aí o Rafael na sua pessoa. Obrigada. Eu já fico lisonjeada, né? Porque, querendo ou não, a gente que tá nos bastidores, a gente sabe, né, o quanto que é difícil. A gente que é o apoio família também é bem complicado, né? A gente tem que estar sempre calma, pensando nas possibilidades que vão vir. E assim, graças a Deus, eu e o Rafael sempre foi muito nessa questão de respeito aos profissionais, né, que estão trabalhando com a gente, de entender, né, o momento de cada um, porque cada um tem seu momento, né? Falando em futebol, eu não tenho o que falar, porque é uma área que eu gosto, que eu vivo e que eu amo, né? Então, sua história mostra isso, sim, né? e isso é muito bacana. E falando em futebol, eu quero te perguntar como que tá sendo essa ascensão com o Norte, né? Porque tá sendo um momento incrível pro Norte. Até mandar um beijo aí pro Vitão, para as meninas que trabalham também lá no estádio, porque elas são umas queridas, né? Dão toda a atenção pra gente. E eu acho muito bacana isso, que no Norte tem bastante mulher trabalhando também, né?
Exatamente. Inclusive, é algo que precisa ser dito porque competência e habilidade. As mulheres, elas têm ocupado esses espaços com competência, com habilidade. A gente tem várias inspirações. A gente Sim, vê, por exemplo, né, o Palmeiras aí como uma presidente mulher. Leila. Então, a gente precisa honrar mesmo a equipe da 3F, a equipe, né, do time, responsável por uma logística tão intensa. Quem vai ao estádio para acompanhar o jogo, às vezes não, né, não tem noção de um bastidor, Sim, realmente, principalmente em relação a dar condições de jogo. Algo que eu achei legal você falar sobre a Ascensão do Norte, porque a prefeitura, ela se colocou enquanto uma mobilizadora para que a equipe jogasse em casa. A gente sabe sim, que faz toda a diferença a equipe, total. né, jogar em casa. Então, o próprio prefeito, pessoalmente, a formação dele é de engenharia. Então, quando a gente viu que o Norte realmente alcançou essa vitória lá, né, contra o RT no módulo 2 e a gente precisava se organizar enquanto gestão política, até para virar para o Vitão e falar: olha, você vai ter um estádio municipal ou você não vai ter um estádio municipal, isso com muita transparência, com muita clareza. O prefeito ele se colocou ali como técnico e a gente viu que o estádio municipal Juvencio Augusto Soares, conhecido como Juvenção, também muito conhecido como Campo Dom João Botelho, por estar na região do João Botelho, do Parque das Mangueiras, ele estava mais próximo. Então, ali, para as pessoas entenderem, foram duas forças. Uma força administrativa muito compromissada, de segunda a segunda, porque parte daquela estrutura certamente foi licitada. Foi tudo muito correto, com muita transparência, passando pela Câmara de Vereadores, que representa a população. Então, houve o envolvimento, né, claro, dos vereadores, e parte foi feita pela equipe orgânica da prefeitura. Então, uma drenagem daquela, né, a gente acompanhou o jogo lá em Uberlândia e a gente trouxe para a nossa realidade, se aquele temporal caísse aqui, como que comportaria o estádio. A gente viu uma drenagem funcionando muito bem e foi uma secretaria, né, orgânica, Secretaria de Serviços Urbanos, da minha colega mulher que está à frente, chama Jeane Incrível. Caetano. Então, a gente viu toda uma logística da parte administrativa, jurídica também, e dessa parte operacional. Foram praticamente 100 dias de segunda a segunda, com um trabalho que a gente precisa reconhecer dos nossos operários. Tanto é que quando a gente inaugurou o Juvencio, a proposta nossa de honrar esses jogadores foi por meio de um jogo das estrelas e, claro, né, consultando ali um calendário esportivo de treinamento, né, do Vitor, a gente levou esses trabalhadores lá para o Juvencio e eles tiveram uma oportunidade, né, dentro desse cronograma de treinamento, de jogar ali um pouquinho, de viver na pele aquilo que eles construíram, os vestiários, né, a reforma dos banheiros, o próprio gramado. Então, falar da Ascensão do Norte é falar de uma região, é falar realmente de um impulsionamento profissional. E isso, Bruna, é tão importante porque surgem outras forças, outros Sim, patrocinadores. Hoje a minha rede, por exemplo, de secretários de esportes é uma rede maior. Ontem eu fui cumprimentada por diversos secretários. Quero aproveitar e deixar aí um abraço para o Carlão de Ipatinga, que que acompanha bacana. conosco o trabalho. O investimento importante na nossa cidade, porque um equipamento federado dá condições, por exemplo, da gente viver o que a gente viveu no domingo e sermos campeões da Sim, Taça da Inconfidência. Para a gente é um orgulho, assim, ter uma equipe tão engajada e essa equipe coincidir também com um projeto tão profissional do Vitor, de tanto compromisso da equipe toda, né, da comissão técnica, falando do sim, Kleberson, falando do DG, falando do Marlon, falando do Daí, dos profissionais, né, de todos os preparadores, porque uma cidade que tem equipamentos oficiais, ou seja, federados, ela atrai essas competições. Então, sim, com isso é certeza. importante para a gente. O ginásio Ana Lopes, que fica ali perto do Parque Municipal, ele hoje é um ginásio também federado. A gente rodou Campeonato Mineiro de Futsal, Campeonato Mineiro de Handebol, o próprio Caldeirão, o ginásio Tancredo Neves, consegue receber o Campeonato Mineiro, a Superliga de Vôlei. Então, esse investimento na infraestrutura esportiva, ela faz toda a diferença
para um desenvolvimento econômico, para uma aceleração econômica em atrair essas competições aqui para a nossa região. Para as pessoas entenderem um pouquinho dessa logística, a prefeitura, então, trabalhou esse equipamento público esportivo e aí a operação junto à federação do evento, né, do Campeonato Mineiro foi de responsabilidade do Norte, dessas mulheres que a gente já citou. Então foi uma combinação muito importante que a gente aproveita para parabenizar em nome do prefeito Guilherme Guimarães toda a diretoria do Norte. Bacana, bacana. Agora eu quero saber, a gente está falando um pouquinho de estádio e tudo mais, eu quero saber da questão do Mocão, que agora é um Bertão. Como que funciona isso? Ah, Você pode isso explicar um mesmo. pouquinho pra Posso. gente? Eu posso explicar porque, Bruna, esse projeto mexe com a vida das pessoas. Então, eu tenho que ter muito respeito, eu tenho que ser muito transparente para as pessoas que estão nos assistindo, compreender este novo momento do Mocão, conhecido como Mocão, e que agora, nessa gestão, a gente honra o então prefeito Humberto Souto, então Estádio Municipal Humberto Souto. Claro que tem outras personalidades que também, né, serão homenageados, porque hoje o Humbertão, ele é um complexo esportivo. Ele tem a Escola do Atleta, Que depois eu quero ir bacana. com você lá pessoalmente, ele tem a Escola do Atleta, que fica em anexo ao campo, ao estádio, e ele recebe também um anexo de área verde, de um parque municipal. Então, a gente tem a Escola do Atleta, a gente tem o estádio e a gente tem uma área importante verde, que é um parque que as pessoas também vão ter acesso para as atividades de saúde. E para isso acontecer, para a gente ter um complexo tão robusto, as primeiras providências de urbanização do entorno, como é que essas pessoas vão chegar lá no estádio, nessa escola do Sim. atleta, nesse parque, onde que elas vão estacionar, quais vias que elas vão pegar, essa urbanização, ela já começou. Isso é importante para a gente, porque tanto em estádios, né, privados, como o Ateneu, o Cassimiro, a gente teve essa preocupação de logística na hora que a gente foi estudar sobre esse plano municipal e o prefeito assertivamente escolheu pelo Juvenção, e ali a gente também precisou trabalhar muito em parceria com a MC Trans, essa questão do entorno, e a gente viu como que o planejamento faz toda a diferença. Os jogos aconteceram sem qualquer tipo de interferência ali naquele entorno, houve um cadastramento de moradores por parte da pasta responsável, da REUB, para a gente não atrapalhar o dia a dia, a vida de quem estava ali. Então, o acesso era importante a gente garantir, Sim, com as certeza. vias. Então, a gente chegava com antecedência ali, você me acompanhava um pouquinho, você via da nossa preocupação em não atrapalhar a vida das pessoas. Então, a gente leva essa experiência para o Humbertão. Então, essa parte de urbanização é uma parte que é importante para a gente e que ela já começou, inclusive, com um trabalho muito determinante da própria Secretaria de Infraestrutura. No domingo, no sábado, o nosso secretário Vanderlino já estava lá acompanhando o trabalho das máquinas. E o que é importante as pessoas que estão assistindo a gente entender? O primeiro passo do Humbertão são os projetos arquitetônicos, Sim. estruturais. Você imagina aí, né? A dona de casa, o empresário que está acompanhando a gente, a empresária. Você vai construir, você precisa ter esses projetos. E algo Sim. que o próprio prefeito, a equipe, né, nossa, identificou que grande parte da dificuldade também técnica de uma licitação de uma obra desse porte é você ter esses projetos bem desenhados, para quando a licitação da obra propriamente acontecer, aquela empresa está ciente do preço, do prazo que ela vai dar, e isso diminui qualquer risco aí de abandono de obra. Sim. Infelizmente, é um cenário comum que a gente percebe, principalmente agora o prefeito, que assumiu essa gestão e continuou todas as obras, assim como Humberto Souto, quando assumiu, continuou todas as obras para a gente poder encerrar, que há empresas que desertam, né? Que a gente fala de desertar a obra. Então, para que isso, né, não acontecesse, é um projeto, como eu disse, que envolve a vida das pessoas. A primeira parte do Humbertão é essa parte de licitação de projetos. Ela já aconteceu, esses projetos já estão em andamento pela empresa
que ganhou, ela tem um prazo de 7 meses para entregar esses projetos. Esses projetos, eles são aprovados por uma comissão técnica que envolve Secretaria de Esporte, Secretaria de Inovação, Secretaria de Planejamento, de Infraestrutura, Tecnologia, porque a partir destes documentos a gente consegue ir para um outro momento, que é a licitação da obra. Então, as pessoas precisam entender que neste momento ninguém vai ver drenagem, ninguém vai ver alambrado, mureta, né, o gramado. Sim. Gente, quando o gramado do Juventus chegou, né, foi uma alegria, porque parece que a gente fala assim, agora a bola vai rolar, a bola vai rolar. Foi um dia muito especial para a gente lá no canteiro de obras. Então, ninguém vai ver isso nesse primeiro momento, porque é um trabalho invisível sendo feito de planejamento, de construção de planilhas, né, de projetos orçamentários, para quando a gente tiver com isso em mãos, a gente ter condições de fazer uma próxima licitação de obra, mas direcionada. São esses os projetos que a gente tem. Então, o Humbertão está nesta fase, está na fase de levantamento de projetos estruturais e arquitetônicos. Uma pergunta que as pessoas têm, né, que foi a pergunta que no próprio sábado todo mundo fez, a gente participou, né, ali desse momento com a imprensa, mas e aí? O Norte está num campeonato nacional e a gente precisa levar isso em consideração. A gente já viu que jogar em casa é muito bom. Com a certeza. gente já viu que jogar em casa é uma receita boa. Então, a partir de hoje, já há uma equipe de engenharia no Juvencio, terminando essa primeira parte agora de desmontagem daquilo que foi montado para esse evento, né, Campeonato Mineiro. Muita coisa fica, né, os vestiários, as reformas dos banheiros, a própria questão do gramado, que a gente viu que se comportou como um dos melhores gramados, né, de Minas. A gente teve esse retorno de outros dirigentes da própria federação. Então, o campo que é tão importante para a gente permanece com esses cuidados. E agora a gente passa por uma outra fase de planejamento e de licitação, que são das arquibancadas, seguindo as exigências. Se nesse primeiro momento a gente seguiu a Federação Mineira de Futebol, agora a gente pega esse caderno de encargos da Confederação Brasileira de Futebol para que a gente continue esse projeto com o Norte. Não, e é muito bacana o que você está falando, porque assim, as pessoas precisam ter clareza disso, né? Do que está acontecendo, do que envolve. Porque assim, quando você começa um projeto desse, é muita coisa envolvida, né? A gente está falando de famílias, a gente está falando de empresários que estão ao redor. Eu vivi essa experiência, né? Lá em São Paulo, né? porque Arena, eu sou né? moradora Aqui. de Itaquera. E o estádio do Corinthians, que hoje é a Neoquímica Arena, até um beijo para todo mundo aí. Morro de saudade de vocês. Mas agora a gente pegou ela pra gente, viu? Morro de saudade, mas só que assim, a gente viveu isso, porque Itaquera era um lugar que não era muito urbanizado, né? E foi estratégico justamente estar próximo de uma linha de metrô, de trem, essa questão, os benefícios que trouxe, né, para a região, porque quando se fala muito na questão do estádio, a gente pensa muito no futebol, mas é uma gama muito grande do que vai trazer de benefícios para a cidade, né? Geração de emprego e renda. Sim, demais. Olha, eu como moradora de Itaquera, eu vi os benefícios, lógico, que a gente começa a ver os benefícios a longo prazo, porque assim, ainda mais pela infra que a gente teve lá, né? Um estádio para 49 mil pessoas para mais. Então, depende muito também, até quando teve as arquibancadas móveis, era para 60 mil pessoas. Então, imagina, era uma gama gigantesca. E aí você vê que, na época que foi feito o estádio, teve benefícios para a região. Um exemplo, próximo à minha casa foi construído uma creche em benefício da troca do estádio ser feito. Isso muita gente não sabe, entre outros. São as contrapartidas, exatamente. Né? E assim, eu falo de uma coisa que foi uma experiência minha mesmo, mas teve muito mais coisas, né, envolvida. Então é importante a cidade, a população saber disso. Verdade. Né? Dos benefícios que vai trazer um estádio para a região também. E dessa forma transparente, porque ninguém aqui pode ter uma imaturidade que um estádio, né, para 15 mil pessoas vai sair
em 6 meses, né? Um Sim. calendário já Até de por segurança, 2027. né, também. Isso a gente, né, a gente que constrói na nossa casa, a gente que constrói, né, outras obras públicas, a gente acompanha esse fluxo. Então, existe uma responsabilidade, como você disse, grande, e existe esse compromisso com o esporte da região. A gente sabe que o Humbertão sendo inaugurado nesta gestão ou numa próxima gestão, a gente sabe que esse benefício é para uma região e para a infraestrutura, tanto de investimentos quanto para desenvolvimento social, faz toda a diferença. A gente está vivendo isso agora com o Juvenção. Falando um pouquinho de infraestrutura, Bruno, eu queria Uhum. pedir licença para eu poder falar um pouquinho do calendário que a gente tem na Secretaria de Esportes, porque Bacana. como que essas duas frentes andam juntas, um calendário esportivo com um calendário de infraestrutura. O Norte subiu calendário de infraestrutura para ter o estádio. Sim. Superliga do vôlei foi em ascensão, a gente foi lá e melhoramos o Tancredo Neves. E é uma melhoria constante. Mas e aí, como é que fica isso para o restante da cidade? Uhum. Desde 2024, até então o prefeito Guilherme Guimarães era vice-prefeito, secretário de infraestrutura, olha a responsabilidade. Até agora, nós já construímos 11 quadras descentralizadas. Por quê? Porque a gente acredita no esporte, a gente acredita que esses espaços são ocupados por projetos que já vivem uma realidade de voluntarismo profissional, de revelar talentos, de ajudar no contraturno da escola. Então, é uma maneira que a gente tem de apoiar essas iniciativas autônomas. Inclusive, um trabalho muito bonito junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, desses projetos sociais que utilizam o esporte enquanto ferramenta social, que entram nessa nuvem de assistência social. Então, se você conversa com dirigentes e voluntários e presidentes de instituições sociais, você vai ver que os olhos brilham quando eles falam dessa assistência social. Eles falam, Ju, é um horário que uma criança poderia estar ali na rua, estar no projeto. Sim. Ju, a gente aproveita e cobra a sua idade, frequência na escola. Olha para você ver. Então, se a pessoa está no meu projeto e gosta de jogar futebol, ela tem que estar frequente na Sim. escola. Tem projetos que vão além, cobram um rendimento escolar. Algo que me impacta muito, que eu vejo nos projetos sociais aqui de Montes Claros, eles cobram a presença dos pais. Olha que interessante isso. Muito Então, seu filho bacana. está aqui no projeto, está aqui acompanhando, você vem, você assina um termo de responsabilidade. Então, quando a gente leva essas quadras para esses territórios descentralizados, a gente está usando a infraestrutura esportiva para dar condições para esses projetos e para um calendário esportivo. Neste mês de março, agora, é um marco para a Secretaria de Esporte, porque daqui a pouquinho a gente tem a abertura dos Jogos Escolares, movimenta esporte e educação Em conjunto. numa Muito agenda legal. intensa. São 47 escolas que se inscreveram para essa fase municipal, Uhum. que há jogos de diversas modalidades, em diversos equipamentos esportivos e também de educação. Então, essa infraestrutura, ela caminha ao lado dessa modalidade esportiva. Então, construir, reformar e devolver para as comunidades espaços de convívio, quadra, praça, uma academia ao ar livre, uma caminhada, é a gente virar e falar, olha, nós estamos apoiando a sua região. A gente Muito está bacana. vendo, enxergando, você é importante para a gente. Então, quando a gente vai inaugurar uma quadra dessa, quando a gente vai devolver uma quadra dessa, é tão bonito porque a gente vê um trabalho completamente rotineiro daquelas pessoas que aí sobressai e a gente vê frutos disso. A Copa Municipal de Futsal, e quando é municipal, eu preciso explicar para as pessoas que é diferente das copas particulares, porque a gente não cobra inscrição, então isso faz com que dentro ali das 4 linhas, projetos sociais e projetos de escolinhas particulares são todos iguais. Quando você entra numa quadra, Bruno, você arrepia, porque você vê crianças
de projetos com crianças de escolinhas sendo únicas. E quem venceu o ano passado a Copa Municipal de Futsal Infanto-Juvenil foi um projeto social Que de uma quadra que a bacana. gente reformou, do Maracanã. Um Que bairro super legal. populoso, desenvolvido. Então, o esporte mexe conosco, o esporte profissional mexe conosco e o esporte amador de base também mexe conosco. Inclusive, todo investimento que a gente tem no esporte profissional, importante isso ser dito, volta em contrapartidas sociais. O futebol, por exemplo, do Sim. Norte, ele atende pelo menos 350 a 400 crianças em projetos sociais. Que bacana, Então, isso, muito legal. é um investimento público, mas isso retorna também em outras campanhas. O Norte, por exemplo, fez uma campanha linda, né, no estádio de violência contra a Contra a mulher. mulher. O próprio município hoje, este ano de 2026, foi instituído com instrumento jurídico. O prefeito colocou a força dele, a energia dele enquanto executivo para falar em Montes Claros, violência contra a mulher não. Então, diversas ações são realizadas para reforçar essa segurança da mulher. E a gente viu que o Norte acompanhou essa campanha e colocou ali toda a força dele de estádio para também gerar essa informação. Homens e mulheres, a gente precisa cuidar de todos. A vida de todos é Sim, importante, todos de são homem e importantes. de mulher. E a gente precisa alcançar uma equidade. A gente viu um trabalho que eles fizeram socioambiental, então tinha uma associação presente lá para poder pegar latinha, para poder pegar copinho. Isso tudo faz parte de um conjunto. A gente viu a imagem e a força que eles passarem contra o bullying. Então, todo investimento no esporte profissional, ele volta para a comunidade como contrapartida. Foi importante você ter lembrado disso aí. É muito bacana. Inclusive, eu, como moradora hoje de Montes Claros, né, eu gosto muito de ir nas áreas verdes, né, que a gente tem aqui nos Os parques parques, né? municipais e tudo mais. E eu vi alguns projetos que é até da área da saúde, mas que acaba linkando também, É, né? Inclusive, eu quero mandar um beijo aí pro professor João, que que ele chique! dá aulas, que eu achei muito legal o projeto. É, Dentro do parque, tanto tem aula de pilates, tem é, aula de funcional, e tipo assim, não é só criança ou só adulto, mas também tá pensando do pessoal da terceira da terceira idade idade. também, que é muito importante a gente estar pensando também. Porque quando a gente fala no esporte, a gente imagina muito o profissional ou a criança se inserindo, né? Mas a gente tem o pessoal da terceira idade também Tem, que tem a sua importância dentro do esporte, né? com Que já certeza. fez o que poderia fazer na juventude, mas que também traz na questão da saúde. Então a gente envolve N coisas, não é só a questão do esporte em si, mas o esporte ele ramifica, né? Fala é importante. É saúde aos montes, Isso, vinculado à exatamente. saúde. Então, é quando a gente consegue chegar diretamente na comunidade por meio de práticas integrativas, ginástica para todos por meio do esporte. É quando a gente consegue chegar nesses núcleos para a gente oferecer de forma gratuita atividades Sim. físicas de saúde. Porque muita gente, e eu preciso dizer aqui, às vezes me aborda e fala, Juliana, mas a saúde, o esporte, eles se completam. Quando Sim, você investe no esporte, você está investindo na saúde. com certeza. Inclusive, esses dois projetos a gente trata com muito profissionalismo, porque quando chega realmente até a comunidade e a gente utiliza desses espaços para poder oferecer uma política pública saudável. A gente sabe que quando a gente pega aquele índice de preço ao consumidor, o IPC, aqui de Montes Claros, feito né, pelo Departamento de Economia da Unimontes, naquela fatia entra lá moradia, transporte, educação, alimentação, e a gente vê que a fatia de quem consegue acessar esporte, colocar o filho numa natação, é muito pouco. Então, quando a gente Sim. pega o assalariado, que faz parte dessa pesquisa, ou seja, quem recebe um salário mínimo, a gente vê que a nossa obrigação, a minha obrigação, enquanto gestora pública do esporte, é oferecer para essas pessoas
oportunidade. Então, hoje na Praça Sim, de Esportes, a gente tem cerca de 1.500 alunos, natação, a que iniciação no bacana. atletismo, a iniciação no basquete, no vôlei de areia, no judô, no karatê. A gente tem lá profissionais, educadores físicos, concursados, com CREF, que dão realmente vida a essa praça de esportes para a gente trabalhar a Bacana. iniciação esportiva, porque a gente sabe que tem gente que não tem condição, Sim, né, de investir em esporte. Só que o esporte é isso tudo que a gente está falando aqui. sim, Realmente, quando você verdade. investe no esporte, você investe em saúde, em segurança, em educação, em proteção social. É, e hoje falando, a gente fala muito de Montes Claros, porque aqui é o núcleo, né? Mas se a gente for pensar também, as outras regiões voltadas a Montes Claros, como Janaúba, Pirapora, Mirabela, Januária, são regiões que também são beneficiadas por isso. Eu tenho certeza que tem muita criança que vem para cá para praticar o esporte, que são crianças da área regional, né? Que é um pouquinho mais afastada, mas que Não, também mas tem um atendimento aqui. sim, sim. Inclusive, a gente vê isso muito na saúde, como que o complexo da saúde aqui atende outras regionais, Uhum. como você disse, da educação, né, da infraestrutura, do turismo também. A Sim, gente vê como que Montes Claros, e agora com esse projeto novo do Montes Clarear, colocando em pauta o nosso mercado central numa transformação tanto gastronômica, enfim, valorizando quem está lá e quem está lá, os barraqueiros, né? sim, O pessoal todo que trabalha ali com o pequi, com os frutos do cerrado, o pessoal que com a carne de sol, eles representando Montes Claros para toda uma região, muito a gente bacana. vê que realmente esse polo, né, de Montes Claros é um polo que é referência para outras cidades e que bom que é assim. O prefeito ele é um prefeito da paz, sabe? Ele é um prefeito assim do acolhimento. Inclusive, quando terminou o jogo, eu vi ele dando entrevista, ele fez questão de ir lá na URT, no dirigente da URT, das boas-vindas. Uhum. Então a gente vê que é o perfil dele mesmo, esse de acolhimento, de compreender, né, cada cenário, respeitar muitas pessoas, tratar muito bem esse entorno, porque, mais uma vez, nós somos um todo. Sim. Montes Claros vai bem, o norte de Minas vai bem, o norte de Minas vai bem, isso colabora para Montes Claros também. Então, nós somos um todo fazendo muito por uma região que carrega a força das pessoas. Como eu disse, eu sou de Belo Horizonte e quando eu cheguei aqui, o que mais me toca? A força das pessoas. Verdade. Montes Claros e região tem um povo batalhador, resiliente, resistente, apaixonado, e a gente está vendo isso tanto no esporte, mas também a gente vê isso, né, na agricultura, a gente vê Sim. isso, né, em tantos outros lugares. Eu recentemente estive num evento da agricultura e uma senhora falou assim: Olha, gente, se a gente não trabalha, o povo da cidade não come. Isso é E verdade, ela com tem toda a certeza, razão. Então, toda a nós razão. somos realmente integrais. O investimento que Montes Claros faz na zona urbana, isso precisa chegar e tem chegado em infraestrutura de asfalto, de UBS, de Sim. ESF, de escolas, também na Transporte. comunidade rural. E a gente do esporte também tem chegado. Lá Varginha agora a gente vai inaugurar um campo. Em Vila Nova de Minas foi o primeiro campo sintético na zona rural que a gente fez. Estamos com um projeto muito legal para Nova Esperança, no campo e na quadra. Então eu sei, aqueles espaços que eu ainda não cheguei, eles me tocam e eu sei da importância da gente também levar o esporte para a zona rural. Muito bacana isso. Falando na zona rural, eu em especial sou uma pessoa que ama o Mercadão, né? Que chique. Eu adoro o Mercadão. E eu Eu amo consegui ver também. essa evolução do Mercadão do ano passado para cá, eu já vi mudanças. E eu Sim. fiquei muito feliz, porque eu vejo muito essa questão da área rural, das pessoas que vêm para trazer, né, a mercadoria, principalmente o pessoal que vem no sábado de manhã cedinho, Cedinho, as coisas madrugada. muito fresquinhas, né? Então é importante a gente dar atenção para essa galera também, Ai, que porque legal a gente estar num podcast de esporte, mas podendo honrar mesmo você aí que é produtor rural e realmente sim.
Para você ter ideia, o mercado ele é tão importante que hoje ele faz parte da Secretaria de Aceleração Econômica, Muito porque a legal. gente precisa favorecer esses produtores, precisa da condição desses produtores trabalharem. Tem, inclusive, um projeto de extensão rural lá para poder o melhoramento genético, né, de Legal. bovinos na região. Há uma melhoria das estradas para o escoamento, para essa galera conseguir, perdão, viu, gente? Estou falando galera com muito carinho, mas para esses profissionais conseguirem fazer o escoamento desses produtos. Há uma preocupação dessas pessoas ficarem na zona rural, porque há uma infraestrutura de escola, de saúde, de esporte, de cultura. Então, foi muito legal você ter dado essa oportunidade aqui para a gente falar um pouquinho E é disso. bacana a gente entender que, assim, tudo é vinculado, não tem como escapar. O esporte, ele depende também da zona rural, Com na certeza. qualidade de vida das pessoas, né? Então a gente tem que linkar isso. E muitas mulheres trabalham dentro do Mercadão e na zona rural. E tem tanta importância quanto as esposas, as pessoas do esporte, as secretárias, as advogadas, são pessoas que têm a sua importante. Então, a sua importância. Então é muito bacana falar disso também. Você sabia, Bruna, que a maior parte das associações que eu conheci, tá, gente, do meu Uhum. universo, eu não vou poder falar com tanta propriedade do universo geral da Secretaria de Agricultura, mas assim, das associações que eu consegui, boa parte delas é de mulheres na liderança. Eu fui procurada recentemente por uma comunidade que quer fazer um passeio ciclístico na Que legal. inauguração da associação. Olha como que o esporte tem inspirado essas Sim, mulheres. Então, uma mulher, líder de uma associação, quer fazer um passeio ciclístico da cidade até a comunidade dela para promover um marco na inauguração da associação da sede física. Eu fiquei assim impressionada, porque claro que já se faz uma festa linda, né, de cavalgada, que é uma sim, cultura é lindo importante, demais. as festas tradicionais vinculadas ao calendário da igreja, todas essas iniciativas são importantes, mas incluir agora um olhar, uma visão de ciclistas, de atrair essas outras modalidades para a comunidade, certamente ela tocou aqui no meu coração. Sim, e é muito bacana porque na época que eu mudei para cá, o ano passado, foi a questão que começou as exposições dos Expo Montes e eu comecei a ver outras modalidades de esporte que incluíam mulheres também, que eu achei muito bacana. E assim, a região tem muito disso, né? Então, quando a gente fala em esporte, a gente pega muito essa questão do futebol, do vôlei dentro da cidade, mas tem as outras Tem. modalidades que são voltadas mais para a área rural, né? Tem sim. E tem um Então, calendário muito expressivo que você observou bem, que é um calendário, né, das outras modalidades vinculados ao esporte amador, que sim, também é importante, ao esporte de base, que consolida o esporte profissional. Então, é um conjunto. Eu vejo hoje o Norte inspirando muito o futebol amador também. Fiquei feliz de chegar lá no estádio, passear pela arquibancada, né? Se no módulo 2 eu fiquei na arquibancada lá sim. assistindo, agora como gestora do Juvenção, eu optei em ficar numa área com a equipe técnica, que a Uhum. gente estava lá com operadores, né, de iluminação, importante para gente, hidráulica, rede hidráulica para a gente também era importante acompanhar a própria drenagem do campo. Então a gente deixava ali uma equipe de plantão para a gente poder dar todo o suporte ao time em caso de uma necessidade, né? O time assumiu ali, realmente o estádio foi passado para eles como instrumento jurídico, mas eu também me via ali como um suporte importante caso algo acontecesse e o Norte precisasse desse apoio. Mas repito, né, eles estavam lá com profissionais excelentes também. Então eu fiquei dessa equipe técnica e dava uma passeada lá na arquibancada para rever as pessoas e eu vi muita gente dos times, né, amador, daqui da Uhum. cidade, do rural, aproveitando esse momento. E que realmente o futebol ele é apaixonante, a gente vê que realmente é uma paixão nacional, porque promove esse sentimento de pertencimento, de torcer, de Verdade. vibrar.
e isso tudo mexe muito na A- vida da cidade. Até aproveitando que você falou agora da arquibancada e tudo mais, eu quero mandar um beijo pro pessoal aí da torcida, que eu fui inclusive para Patos de Minas com eles lá, assistir, né, o primeiro jogo da final, e foi uma experiência muito legal. A gente foi muito bem recebida até em Patos. Eu quero aproveitar para falar isso também, porque foi uma experiência muito gostosa vivenciar isso com eles. E um beijo em especial para as mulheres da torcida aí. A torcida é apaixonante. Eu estive com eles também em um jogo do módulo 2 em Sete Lagoas. Cheguei, fiquei com eles na torcida de visitante, né? E como que a torcida, o Vitor falou no discurso dele de encerramento, vocês fazem parte do time, do elenco. E realmente, a torcida ela empurra, ela vibra, e foi muito bonito. Eu tenho uma imagem que eu fiz que faltando aí uns 5 minutos para o juiz encerrar a partida, agora da final, a torcida já começou a cantar, né? É, campeão! Ficou E aquela lindo, né? imagem com os celulares. Então, realmente a gente precisa honrar essas pessoas que se doam. As logísticas de viagens não são fáceis Não, não são. para atleta, para comissão, para vocês da família e para essa torcida. Fica aí nosso registro para todos da torcida, e em especial, claro, a gente está nesse mês da mulher Da para as mulher, mulheres. sim. E é muito bacana, eu gosto de enfatizar isso dessa questão da torcida, porque assim, você ser bem recebido em algum lugar como torcida, né? Hoje a gente tem muita criança, né, que começa a seguir os caminhos do esporte e participa da torcida também. Então é muito importante a gente estar num ambiente gostoso, né? Família, justamente para a gente trazer essa galerinha nova que está chegando, que nem minha filha acompanha o pai desde pequenininha. Com 1 mês e 15 dias já entrou em campo com o pai e daí não saiu mais, né? Que Então eu legal, acho muito importante, como você muito. fala da questão do seu menino, né? A questão de acompanhar no esporte, a gente tem essa oportunidade de trazer a criança, né? Para ela começar a seguir esses passos também. Então é muito importante a gente passar isso para o pessoal aí de casa, da importância do esporte, até em você em acompanhar, para a criança ver, porque na verdade a gente é exemplo, né? Não tem jeito. Realmente, hoje a gente vê que a atitude é quem faz a diferença. Eu Sim, posso falar da parte técnica toda para o meu filho, dos benefícios do esporte, eu posso cantar ali exatamente. para ele, né, toda essa questão de disciplina, resiliência, de saúde, mas a gente percebe que é o exemplo que a gente consegue tocar na vida das pessoas, inclusive na vida dos nossos filhos. Eu, como atleta, eu gosto muito do atletismo, então eu participo das corridas de rua, Sim. né, vou para outras cidades, para as outras regiões também participar, é aquilo que eu me dedico, é aquilo que eu treino, 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 e quando tem uma corrida eu quero superar, né, meu pace ali, quero superar meu RP, participo. Tenho uma leitura, né, desse cenário importante também das modalidades individuais, como na pandemia esses esportes individuais foram importantes para a comunidade, para as pessoas. Eu fiz uma reportagem no retorno das aulas e eu vi como o profissional de educação física foi aquele profissional que fez a diferença na vida das crianças. Muitas crianças com dificuldade de ressocializar, de entrar novamente numa sala, aquela questão da própria máscara, ficar com máscara. A gente precisa compreender esse momento também, né, Sim. dessa geração que passou por isso, estudando em casa, muito acesso às telas. O meu filho, por exemplo, não tinha acesso à tela até então, tinha do meu celular, mas ele não tinha um celular para ele. Ele Sim, foi ter celular aos 13 anos e coincidiu com esse momento que foi justamente que ele precisava para ele se desenvolver enquanto sim. aluno e ter a independência dele. Então, quando a gente retoma uma vida, né, muita gente chamou do novo normal, eu vi como que o esporte e os profissionais que dão vida ao esporte, como que os educadores físicos e os professores marcam a vida de todos nós e marcam a vida dessas crianças. Foram referências nesse retorno. Criança com Verdade. ansiedade, criança, né, com aquela angústia de sair de casa, muitas presenciaram as mortes pela doença. Sim. Então eu vi aí uma classe
quero aproveitar para honrá-los também, porque toda classe tem bons profissionais. E são aqueles que colocam a energia deles no trabalho, aqueles que se doam, que se envolvem. E eu vi uma classe de educadores físicos prontos para atuarem e melhorarem a vida dessas crianças no retorno escolar. E agora a gente vai fazer um quadro que é o Pepita de Ouro. Ai, meu Deus. O Pepita de Ouro é uma jogada, assim, eu vou falar uma palavra e você vai falar, dar um bate-volta dessa palavra. Tá. Vou De tentar, porque você já viu que eu intenção. falo muito, né? O editor deve estar aí falando, meu Deus. Vamos lá. Família, Futuro, saúde, essencial, esporte, prioridade, amor, felicidade, mãe. completude. E é isso. Ai, que delícia. Muito bacana aí você ter participado conosco do nosso quadro Pepitas de Ouro. Daqui no Mina de Ouro também foi incrível a sua participação. Fiquei muito feliz, eu pessoalmente, porque assim, é muito engraçado. A gente nem imagina como as coisas acontecem na nossa vida, né? As coisas aconteceram muito rápido para o Mina de Ouro surgir. Inclusive, antes dele surgir, eu vou até te passar um bastidorzinho que foi muito legal, porque assim, eu cuido das redes do Rafa. E aí eu vi que vocês estavam se seguindo e eu comecei a acompanhar. Eu falei, nossa, que legal. E eu mandei Comecei pra a ele a acompanhar. imagem, né? Eu falei, olha, eu peguei uma imagem boa que às vezes você consegue explorar. E aí eu comecei a acompanhar. Isso ainda, quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu vi você pessoalmente foi na Câmara de Montes Claros, que teve a premiação, né? Aí eu falei, nossa, se um dia Que rolar, legal. eu queria chamar ela para participar do Ai, meu quadro. gente, E olha, as coisas fluíram muito bem, eu fiquei muito feliz. Eu também fico Agradecer a muito Bia feliz. também, né, que fez essa ponte aí. Bruna, que gostoso de ter esse retorno. Você sabe por quê? Na minha vida, eu sei que a gente conquista mesmo o sucesso, mesmo, sabe? De verdade, é quando a gente se cerca de pessoas boas. Verdade. E uma máxima é que uma mulher que apoia outra mulher, ela faz a diferença no caminho, no percurso de cada uma de nós. Com certeza. Então, saber que você teve esse carinho, esse cuidado comigo desde esse início e sonhou com isso e deu certo, para mim é um retorno muito importante. E que bom que eu tive essa iniciativa de ter mandado essa imagem. Hoje a gente que trabalha na comunicação sabe como a imagem fala por si. E ele, por ser esse profissional realmente de referência, fico feliz você ter pegado, né, essa chance aí para a gente se encontrar, se conhecer. E eu me coloco à sua disposição e me coloco também à disposição de todas as outras esposas profissionais que querem se reinserir aqui em Montes Claros, com os filhos, ter acesso às políticas públicas do município, do esporte, porque nós precisamos nos apoiar na prática, a gente precisa cuidar uma das outras. A nossa saúde, ela é extremamente relacionada ao nosso emocional. Então, ter amigas é muito importante. Hoje eu tenho um grupo que chama Antônias. Vou te chamar para conhecer. São as Tonhas, vocês imaginam, Adorei. né? Por quê? Porque você ter esse momento seu, você ter essa liberdade de conversar, de procurar ajuda com uma outra mulher, é o que faz toda a diferença na minha vida. Como eu te disse, eu não sou daqui, me sinto aqui, agora em maio eu faço 45 anos e eu fico feliz com a minha trajetória, porque o sucesso principal, é claro, que é desse fazer constante, seja na imprensa ou no esporte, mas ele passa por estar próxima de homens e mulheres do bem. Verdade. Inclusive, nós esposas de jogadores, a gente tem um grupo que é o G Esposas, que foi feito pela Alê, que hoje o marido dela não é mais jogador, mas ela seguiu com esse projeto. É muito bacana. E a questão é essa, é uma ajudar a outra. Isso eu tô falando de um grupo em particular, mas quantos outros a gente não tem, né? Então você tem as Antônias e a gente tem os grupos aqui, até mesmo aqui no norte de Minas, a gente tem o Grupo do Norte. E é isso.
toda mulher tem que ajudar a outra mulher. Não vai fazer mal algum você ajudar outra mulher, se inspirar em outra mulher. Muito pelo contrário, a gente vai cada vez crescendo ainda mais, né? As nossas oportunidades, os Acredito nossos nisso. núcleos de amizades. E é isso. Fico muito grata aí pela sua presença e que a gente tenha muitos e muitos mais papos, né? Relacionado a esporte, a família, a tudo, porque a gente acaba se completando com isso, né? Eu que te agradeço, Bruna. Agradeço porque você teve essa sensibilidade de ceder esse espaço para a gente falar de assuntos importantes, como o crescimento econômico do esporte aqui em Montes Sim. Claros, do papel de nós mulheres, da importância da gente chegar a lugares como a zona rural. Então, é um momento que eu vejo que você dá voz àquilo que às vezes fica em um bastidor, fica tão fechado. É um desafio enorme divulgar as ações do esporte com tanta profundidade nesse tempo. Eu vejo como um privilégio esse tempo que você me deu e eu te agradeço por isso, Ai, porque obrigada de coração. informação transparente, igual a gente ter falado, por exemplo, da Uhum. Arena, né, do Humbertão, é realmente aquilo que vai ir lá no cerne da qualidade de vida das pessoas. Muito obrigada. E você que é mina de ouro, segue lá nosso canal no YouTube, no Instagram, para ficar por dentro de todas as matérias que a gente vai fazer. Ainda tem muita mulher para vocês conhecerem, muita história para vocês se inspirarem. Um beijo.